Boa tarde, Simone. Seja bem-vinda. Vamos já começar a nossa live, nossa última live da Semana de Serviço Social na Contemporaneidade. Preparei um conteúdo bem bacana para hoje. Só esperar aí mais pessoas entrarem. Boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa live, nossa última live da Semana de Serviço Social na Contemporaneidade, que está acontecendo agora sábado às 14 horas. É um pouco diferente, né, do que a gente costuma fazer, geralmente as minhas lives são à noite, mas hoje, excepcionalmente, né, tô fazendo essa live no sábado à tarde. Eu já fiz em outros momentos live de véspera, no sábado à tarde, mas essa live em específico é para encerrar a nossa semana de lives de serviço social na contemporaneidade, né? O tema de hoje é instrumentalidade, mediação e desafios da prática do serviço social. É um tema muito interessante que está completamente relacionado com os outros tópicos que a gente estudou, né, até a data de hoje, né, durante essa semana. A gente está dizendo que está gostando do horário. Realmente é um horário bom, né? Ainda é dia, não fica tão tarde quanto a live às 8. Tô vendo que as pessoas, muita gente que tá acompanhando as lives desde o primeiro dia, né, tá aqui para o encerramento. Nossa, eu fico muito feliz. Vocês conseguiram se envolver, têm conseguido se engajar, né, nessa proposta dessa semana de lives. E aí, assim, para as próximas semanas, né, eu vou ver se a gente vai fazer lives semanais ou a cada 15 dias, né? Vai depender aí dos meus horários, do meu tempo. Vai depender. Eu tenho muitas sugestões de live anotadas, né, que vocês mandam e tudo. Eu acredito que assim que eu encerrar aqui, eu vou deixar uma caixinha de perguntas para vocês deixarem sugestões de temas de lives, né, para as nossas próximas lives. Como eu expliquei para vocês, não sei se vai ficar sendo semanalmente ou de 15 em 15 dias, né, mas aí é importante que vocês mandem essas sugestões para eu juntar com as sugestões que eu já tenho anotado, né, e ver qual dos temas, né, vocês têm maior interesse que eu aborde, né? Às vezes são temas que eu já abordei e tudo, e aí a gente pode até abordar com outra perspectiva, ou então temas que eu não abordei ainda, né? E aí, assim, as 4 lives dessa semana, elas não vão se perder, né? Elas vão ficar salvas, só não vão ficar salvas aqui na plataforma do Instagram, né? Elas vão ficar salvas na plataforma do Hotmart, que eu vou disponibilizar para vocês, tá certo? E aí vocês vão ter acesso a todas as lives e vídeos que eu vou lançar semanalmente através da Hotmart, tá bom? Gente, vamos, 14 horas, né? Vamos começar. Hoje eu entrei mais cedo, enquanto eu esperava vocês entrarem, pra gente poder começar a nossa live. Eu vou desativar os comentários, né, pra gente poder começar. Gente, eu vou pedir que vocês cliquem no aviãozinho que tem no canto inferior direito da tela e enviem para os amigos de vocês que são do serviço social, pode ser estudante, pode ser profissional. Enviem para os amigos e amigas de vocês essa live para ajudar a divulgar o meu trabalho e também ajudar a compartilhar esse conhecimento e essa troca de ideias que a gente vai ter agora à tarde, né? Então, assim, gente, como eu expliquei para vocês, o nome, né, o título da nossa live de hoje é Instrumentalidade, Mediação e Desafios da Prática, né? Então, hoje, a gente vai ter a oportunidade de caminhar, né, por todo o conteúdo que a gente viu hoje, né? Seja dos fundamentos do serviço que a gente viu durante a semana, né? Seja com relação aos fundamentos do serviço social, seja com relação ao trabalho, mundialização do capital e questão social, seja com relação ao Estado, políticas sociais e serviço social no Brasil, né? E tudo isso tem a ver com essa dimensão da instrumentalidade, da mediação e dos desafios da prática, que nessa live em específico a gente vai estar falando, né, de forma mais detalhada, voltado para a atuação profissional, né, para os nossos processos de trabalho, para o nosso processo de reflexão,
né? Então eu conto com vocês aí para depois também da live vocês poderem, eu vou abrir os comentários para vocês poderem também colocar as contribuições de vocês, colocarem as eventuais dúvidas, né? Hoje é a nossa última live da semana, mas como eu expliquei, durante o mês de fevereiro a gente vai ver direitinho como é que vai ficar os esquemas das lives, se vão ser uma vez por semana ou a cada 15 dias, né? Então, mandem essa live aí para os amigos de vocês, aperta no aviãozinho e envia para as pessoas que você gosta, para os seus colegas que podem estar aproveitando também esse conteúdo que está vindo aí de forma gratuita para vocês. Então, assim, gente, inicialmente, né, eu gostaria de destacar dois conceitos, né, que é o conceito de trabalho ontológico de um lado e o conceito de trabalho assalariado de outro lado, né. Então, quando a gente fala de trabalho ontológico, né, remete muito, né, à ideia que Lukács tem do processo de trabalho, né, segundo Marx, né. Então, Lukács ele vai pensar esse trabalho ontológico, né, do ponto de vista de um trabalho de realização, de alcance do ser social, né? Então, esse trabalho ontológico é quando nós, né, enquanto ser social, despendemos nossa energia na transformação de algo, né, de uma matéria-prima, para que esse algo se transforme em alguma coisa útil, né? Nesse processo, transformamos a natureza e transformamos também a nossa própria natureza, né? Então, esse trabalho ontológico ele tem a ver justamente com esse processo, né, em que o homem, o ser humano, ele tem necessidades e a partir dessas necessidades ele consegue pensar teleologicamente, através da sua prévia ideação, né, formas de satisfazer essas necessidades, né? Pode ser necessidades fisiológicas, necessidade de comer, de se alimentar, necessidade de enfim, né, necessidades do ponto de vista fisiológico ou outras necessidades que são criadas através da sociabilidade, através das relações, né? E aí, através dessas necessidades, através desse processo de pensamento, desse momento teleológico, né, de planejar, de pensar, de refletir, né, o homem pensa em mediações para transformar aquele planejamento, aquela teleologia em algo útil, né? Então, geralmente, os professores de serviço social, né, nas disciplinas de trabalho, eles costumam dar o exemplo da cadeira, né? Então, o homem, né, quando ele fica em pé por muito tempo, ele se sente cansado e ele tem a necessidade de repousar. Pode repousar sentado ou deitado. E aí a cadeira é um instrumento que ele utiliza para poder satisfazer essa necessidade de descansar. Então ele tem essa necessidade de descansar, ele vai pensar, refletir, né, previamente, teleologicamente, vai pensar em uma forma de satisfazer essa necessidade, e essa forma de satisfazer essa necessidade é com a criação de uma cadeira. E aí ele vai achar as mediações para que isso se torne possível, né? E que mediações são essas? Seria o machado que vai cortar a árvore, seria a lixa que vai toldar a madeira, né? Que vai esculpir a madeira até que ela vire uma cadeira, né? Então esse processo, né, de achar as ferramentas, de achar o meio e de achar o caminho entre a teleologia e o trabalho no seu modo final, ele é chamado de mediação, né? Então, esse trabalho ontológico, ele tem a ver com isso, né? Ele tem a ver com esse momento em que o ser humano ele consegue satisfazer suas necessidades através da teleologia e materializá-la através do trabalho, né? E achar esse caminho entre a teleologia e o produto final através das mediações. E aí, por que esse trabalho ele é ontológico, né? Porque é através do trabalho que o homem consegue desenvolver técnica, né, consegue aperfeiçoar o processo de trabalho, e através desse processo de trabalho ele consegue dar o salto ontológico, né, que é chamado exatamente esse processo de construção da sociabilidade, né, de você construir em relação aos outros seres humanos laços, vínculos, né, de você construir com relação a outros seres humanos um sentimento de comunidade ou um sentimento comum, né, de ser humano genérico. Então, isso é que é o processo de trabalho do ponto de vista ontológico, né? Você conseguir, através do trabalho, desenvolver também relações, e é dessas relações uma sociabilidade, né? E aí, segundo o Lukács, isso vai ser o ponto, né, a pedra angular do surgimento da sociedade da forma como a gente conhece, né? Então, essa é uma visão lukácsiana, marxiana do surgimento da sociedade, né, e do processo de trabalho. Isso é uma coisa. E a gente tem o trabalho na sociedade capitalista, né? No modo de produção capitalista.
onde esse trabalho, né, essa satisfação de necessidades, ele vai deixar de ser um processo de satisfação de necessidades do ser humano para se transformar num processo de satisfação de necessidades do capital, né, para que o capital ele se reproduza e ele se amplie. Então, o trabalho assalariado, né, o trabalho no capitalismo, ele é a transformação do trabalho em mercadoria, né? Então, esse trabalho ele se transforma em mercadoria através da compra e venda da força de trabalho, né? Então, já durante essas lives, né, a gente conversou, se eu não me engano, foi no dia da live de mundialização do capital, né, que no momento ali no marco, acho que ontem a gente falou um pouco sobre isso também, no marco da passagem do capitalismo concorrencial para o capitalismo monopolista, e até mesmo no marco do surgimento do capitalismo como um todo, do capitalismo concorrencial, né, nós tivemos todo um processo de coerção da força de trabalho da classe trabalhadora, né, no caso dos camponeses, para que eles saíssem dos feudos e migrassem para a cidade para poder vender a sua força de trabalho, né? Então, esse trabalho que tem a potencialidade de ser um trabalho ontológico, ele é toldado para se enquadrar num trabalho assalariado, né, que é configurado através dessa compra e venda da força de trabalho. Pronto, falando mais um pouco sobre o trabalho assalariado, né, como é que ele funciona. O trabalho assalariado, ele não é nada mais, nada menos do que o trabalho necessário para produzir algum produto, né? Então, por exemplo, tem a necessidade de uma cadeira, então eu vou produzir uma cadeira e o único trabalho que eu vou ter que despender para criar uma cadeira para satisfazer a minha necessidade de sentar é o que nós chamamos de trabalho necessário, que é o trabalho remunerado, né? Esse trabalho ele é remunerado pelo capitalista, né? Por a pessoa que contrata a sua prestação de serviço, a sua prestação de trabalho, a sua força de trabalho, né? E aí esse trabalho necessário ele se soma com o trabalho excedente, né? Então, o trabalhador ele trabalha 8 horas por dia, né? Dessas 8 horas por dia, para pagar o seu salário, ele precisaria trabalhar apenas 4 horas, né? Uma suposição, ou apenas 2 horas. Em 2 horas de trabalho, ele consegue criar valor suficiente para pagar o seu próprio salário. Então, esse é o trabalho necessário. Já o trabalho excedente são exatamente essas 6 horas adicionais, né, que o trabalhador ele continua exercendo, né, aquela função, exercendo aquele trabalho. E esse trabalho excedente ele é o trabalho não pago, né, ele é a parte do valor que é criado pelo trabalhador, que é apropriada, né, expropriada da classe trabalhadora pela burguesia, né, pelo capitalismo. Então, esse trabalho excedente ele é considerado como trabalho não pago ou mais-valia, né, que é exatamente dentro da noção da teoria do valor, né, do Marx. Então, a junção desse trabalho necessário com o trabalho excedente é o que configura o trabalho assalariado, né? E nessa configuração do trabalho assalariado, nós temos exatamente a questão da expropriação desse trabalho excedente, da expropriação dessa mais-valia, né, que vai trazer uma série de consequências para o trabalhador, né, que vai ser o enriquecimento, né, da burguesia e as custas, né, da pauperização da classe trabalhadora. Então, eu vou ter aí 2 pesos, 2 medidas, né, ao passo que a classe burguesa ela enriquece, né, sem praticamente despender nenhum tipo de trabalho, a classe trabalhadora, que é quem tudo cria, quem tudo produz, ela vai sendo pauperizada, né? Então, e aí que está, né, nessa extração do trabalho excedente, né, desse valor não pago, na apropriação dessa mais-valia, que se encontra, né, o pilar fundante da questão social, né? Então, o capitalismo ele só existe porque existe a questão social e vice-versa, né? A questão social ela é uma parte inerente do capitalismo. Porque para o capitalismo existir tem que ter trabalho não pago, trabalho excedente, tem que ter mais-valia, e uma condição de existência da mais-valia é necessariamente a desigualdade, né? E essa desigualdade ela pode ser aprofundada, ela pode ser totalmente esgarçada, que é o que a gente vê hoje com o capitalismo de plataforma, né? Que foi o que a gente debateu lá no dia da live de mundialização do capital,
ou essa desigualdade ela pode ser mitigada, né? Ela pode ser reduzida ou atenuada em momentos como, por exemplo, os anos de ouro, né? Que houve um avanço da social-democracia, que houve o pleno emprego, que houve um avanço na Europa, né? dos direitos sociais. Então, dependendo do tempo histórico, né, essa desigualdade, essa questão social, ela pode ser aprofundada ou atenuada. E atualmente, como a gente já estudou no dia da live de mundialização do capital, hoje nós vivemos tempos de um ultra-neoliberalismo, de negação total de direitos e de aprofundamento exacerbado e esgarçado da desigualdade social, né? Então, a manutenção do trabalho assalariado acontece, né, ela encontra sustentação através da ideologia, pois essa, né, a ideologia perpassa os corações e as mentes e é incorporada inconscientemente, né, que é exatamente a dimensão da alienação. Então, o trabalhador ele não tem acesso, ele não tem conhecimento de que o trabalho necessário, que existe um percentual de trabalho necessário, que existe um percentual de trabalho excedente e que esse trabalho excedente ele vai para o bolso do empregador, né? Então, o trabalhador ele não tem essa consciência porque essa realidade ela é mascarada, né? Ela fica velada. Então, esse processo de trabalho, né, que é um trabalho muitas vezes que chega a ser extenuante, ele esconde, né, essa questão da mais-valia, ele esconde a questão da visão de totalidade do processo de trabalho, ele fragmenta esse processo de trabalho para que o trabalhador ele não consiga ver, ele não consiga visualizar, ele não consiga se enxergar nos frutos do seu trabalho, né? Então, o trabalho assalariado, ele toda a ideologia, né? Ele toda a busca pelas mediações. Então, ele é um trabalho que, né, se assemelha muito a um trabalho meramente mecânico, reprodutivo e que não envolve o processo reflexivo, né? Então, por isso que ele é considerado como um trabalho alienado, né? Porque o trabalhador ele não se reconhece na produção. E aí essa alienação ela afeta nossos processos cognitivos e a nossa percepção, exatamente porque a gente não consegue enxergar, né, tudo isso que o capitalismo ele se esforça para mascarar. E aí nós temos a possibilidade, né, um caminho de desalienação, né? E como é que seria esse caminho de desalienação? É quando a alienação ela cai por terra, né? Quando nós paramos de nos ver como objeto para nos vermos como sujeitos da produção. Então, esse processo de desalienação é exatamente quando o trabalhador ele consegue desvelar isso que o capitalismo, né, se esforça em esconder, que é realmente a natureza do processo de trabalho, a forma como a mais-valia ela é expropriada do trabalhador, né? Então, esse cair de ficha, né, ele é considerado como uma desalienação. E esse processo acontece através da condição e consciência de classe, né? Então, quando a classe trabalhadora ela toma consciência, né, de si, para a consciência para si, é que ela, enfim, consegue perceber, né, tudo isso que está mascarado, né, tudo isso que está velado. Então, o processo de tomada de consciência de classe se manifesta através do desvelamento da realidade, através das mediações, né? Então, o trabalhador ele consegue encontrar essas mediações para desvelar essa realidade. Muitas vezes essas mediações elas perpassam para a organização da classe trabalhadora, né? Por a indignação com as injustiças, né? Por a indignação com as péssimas condições de vida e de trabalho, pela indignação por o próprio processo de trabalho, por as desigualdades, pelas injustiças. Então, esse sentimento que o capitalismo inevitavelmente produz, ele gera uma certa indignação na classe trabalhadora. Então, é por isso que a Marilda diz que a questão social ela também é rebeldia, ela também é inconformismo, ela também é revolução, né? Porque de um lado eu tenho a produção dessa desigualdade por parte da burguesia, do capitalismo, e por outro lado eu tenho uma classe trabalhadora que ela não é passiva, né? Ela tem a possibilidade da revolução. Só que isso na contemporaneidade se torna mais difícil, né? Devido à forma pelo qual o toyotismo e o neoliberalismo eles são muito espertos em construir uma subjetividade, né, que dificulte que o trabalhador ele consiga achar essa ponte e consiga se identificar enquanto classe, consiga se articular com os outros trabalhadores e consiga desvelar essa realidade, né? Então, o capitalismo ele é estratégico em ser ardiloso, né, como diria a Martinelli. Ele
é estratégico em ser ardiloso, ao passo que ele sempre busca estratégias para desmontar a organização da classe trabalhadora, para desarticular os movimentos, para desarticular a ideia de coletividade, para capturar a nossa subjetividade, né? Para que nós não consigamos desvelar essa realidade que ele tanto se esforça em esconder, né? Então, a forma pelo qual nós tomamos conhecimento, né, desvelamos, desalienamos, pode ser entendido como um instrumento para o serviço social, né? Então, esse processo de mediação, de reflexão, de desvelamento, ele é um instrumento importantíssimo para o trabalho do assistente social, né? E a gente vai ver de que forma. Então, o assistente social, no seu trabalho cotidiano, necessita fazer esse processo de descortinamento da realidade para identificar com qual faceta da questão social ele está lidando, bem como identificar a melhor resposta para aquela demanda através de uma clivagem que perpasse pelo projeto ético-político, que perpasse por as nossas intencionalidades e objetivos enquanto classe trabalhadora, enquanto profissão. Ou seja, esse compromisso com a classe trabalhadora, né? Então, o serviço social é uma profissão dotada de intencionalidade, né? Dotada de uma direção, dotada de um sentido social, né? E esse sentido social, ele é construído através do nosso projeto ético-político, das dimensões da nossa profissão, né? Então, descortinar essa realidade, descortinar esse processo alienatório, né? Ele faz parte de nós conseguirmos lidar, né, com as dimensões teórico-metodológicas, ético-políticas, técnico-operativas da profissão, conseguirmos articular essas dimensões, né, que é exatamente o processo de objetivação do nosso projeto ético-político, e todo esse processo é conhecido como instrumentalidade. Gente, eu vou confessar para vocês que o conceito de instrumentalidade eu sempre achei um conceito extremamente de difícil entendimento. Por quê? Porque ele realmente é complexo, né? Ele não é fácil de entender. Então eu vim conseguir entender, né, o que é a instrumentalidade quando eu saí da faculdade. Eu não tinha conseguido aprender qual é o real sentido da instrumentalidade. Eu vim entender o real sentido da instrumentalidade depois que eu me formei, depois que eu entrei no mercado de trabalho, depois que eu comecei a atuar enquanto assistente social, que eu fui buscar me atualizar, me aprofundar nesse conceito de instrumentalidade, foi que realmente consegui entender o que é a instrumentalidade. Então, essa instrumentalidade, ela realmente é de difícil compreensão, porque ela envolve várias coisas. Ela envolve você entender essa dimensão do trabalho ontológico, entender o que é o ser social, entender o que é a teleologia, entender a forma como hoje nós nos encontramos dentro desse lastro do trabalho assalariado, e não somente isso, mas do trabalho desassalariado, se é que a gente pode falar isso, que é a total negação de direitos, a total desregulação do mundo do trabalho que se dá hoje por via da uberização, que a gente também já estudou essa semana, né? Por isso que eu digo que o tema das lives, eles estão totalmente interligados, né? Não tem como a gente falar de um sem falar de outro. E aí é importante, é interessante que vocês que estão acompanhando desde o primeiro dia e conseguiram assistir todas as lives, ou a maior parte das lives, é importante que hoje, né, vocês consigam ir encaixando essas peças, né, que estavam soltas, que a gente foi construindo ao longo da semana para poder amarrar hoje, né? Então, depois, quando eu abrir os comentários, vocês me dizem se vocês conseguiram ou não fechar esse ciclo, né, e conseguiram encaixar aí as engrenagens. Por falar nisso, se você, assim como eu, em algum momento ficou com dúvida relativa ao conceito de instrumentalidade, né, ou não, ou ainda não conseguiu entender realmente o que é a instrumentalidade, né, eu aconselho para vocês esse livrinho aqui, ó, que é o Instrumentos e Técnicas do Serviço Social, Desafios Cotidianos para uma Instrumentalidade Mediada, que é organizado para a Daniela Coelho Alves, a Erlênia Sobral do Vale e a Renata Albuquerque Camelo, né? Foi publicado aí pela EdUS. Se vocês entrarem lá no perfil do @CetrosUS, vocês vão poder estar fazendo o pedido desse livro, né? Que é uma coletânea de artigos que vai tratar a instrumentalidade, né? De uma forma bem bacana, bem atual. Então, realmente, eu aconselho muito que quem ainda tem alguma dúvida, né, sobre a instrumentalidade possa estar aí, ó, adquirindo esse livro, que ele é um livro muito bacana. Inclusive, a gente fez sorteio dele aqui na época do lançamento, tá?
E se vocês entrarem lá no perfil da US Cetras, vocês vão conseguir adquirir esse livro, tá bom? Uma indicação muito bacana para quem está buscando estudar instrumentalidade. Então, assim, gente, a instrumentalidade do serviço social ela pode ser definida como uma propriedade da profissão que possibilita o atendimento das demandas e o alcance dos objetivos por meio da objetivação das intencionalidades profissionais. Ou seja, mobilizando as dimensões ético-políticas, técnico-operativas e teórico-metodológicas da profissão. Então, para vocês verem, o próprio conceito, a própria definição de instrumentalidade, ele é complexo, ele é de difícil compreensão, ele tem palavras que são rebuscadas. Então, por exemplo, você entender o que é essa objetivação das intencionalidades profissionais. Então, o que seria isso? Que intencionalidades são essas? Que objetivação é essa? Gente, os autores estão se referindo ao processo de construção e materialização do nosso projeto ético-político. Então, se a gente for lembrar o que significa o projeto ético-político, a gente vai conseguir pensar na dimensão de que ele é uma forma com a qual a profissão, consegue exprimir a sua autoimagem, consegue exprimir quais são as suas habilidades, as suas competências, as suas atribuições, consegue delimitar quais são os seus valores, consegue estabelecer quais são as normativações, que vão pautar uma determinada profissão na divisão social e técnica do trabalho. E esse projeto profissional, que remete a um projeto coletivo, que pode remeter a um projeto de sociedade, ele exprime uma profissão que é dotada de vontade, que é dotada de capacidade organizativa e que é dotada principalmente da capacidade de dizer o que ela quer na sociedade. Então, o serviço social, ele faz isso muito bem, Ele apresenta para a sociedade quais são os seus objetivos, quais são os seus valores, qual é a sua forma de atuação profissional, quais são as normativas que vão reger e regulamentar a profissão. Então, a gente tem aí o nosso marco normativo com a lei de regulamentação, a lei 8662, a gente tem o decreto que estabelece o nosso código de ética, nós temos as nossas diretrizes curriculares, então a gente tem todo um aparato normativo que fecha essa normatização da profissão, e que é uma direção para a construção do nosso projeto ético-político, E o que é que eu quero dizer, se eu pudesse definir em uma palavra o que seria esse projeto ético-político? Seria o nosso compromisso, que é ético e é político, com compromisso, com uma direção social para a nossa prática profissional. E que direção é essa? Uma direção que busca construir uma nova forma de sociedade, pautada na igualdade, pautada na liberdade do ponto de vista ontológico, pautada na construção de uma sociedade mais justa, menos desigual, que consiga eliminar as iniquidades. Então, a nossa direção, o nosso horizonte, ele é esse. Então, o nosso projeto ético-político, ele vai nessa direção. Então, a instrumentalidade se configurando enquanto essa possibilidade de objetivação dessas intencionalidades que estão configuradas no nosso projeto ético-político, Então, a instrumentalidade ela se configura como essa ferramenta que é capaz de articular as dimensões da profissão, que é exatamente essa dimensão ético-política, técnico-operativa e teórico-metodológica, para objetificar essa intencionalidade profissional de construção de uma nova sociedade, de eliminação das desigualdades, de eliminação das iniquidades, tá certo? Gente, esse conceito ele é difícil. Se você não entender de primeira, não se preocupe, porque realmente ele é difícil, Exige muita leitura, exige muita compreensão do ponto de vista conceitual, do ponto de vista teórico, e aos poucos a gente vai conseguindo compreender, tá certo? Então, assim, eu trouxe aqui uma representação gráfica, daquilo que a gente estava conversando. Então, eu tenho as dimensões da profissão, que são as dimensões técnico-operativo, teórico-metodológicas e ético-política. Essas dimensões, elas devem estar em constante diálogo, em constante articulação, em constante conversa, E essas dimensões articuladas é a função específica da instrumentalidade, entende? Então, por isso que eu coloquei, as dimensões, a articulação dessas dimensões, e exatamente a possibilidade de articular essas dimensões, ela resulta em uma atuação pautada na instrumentalidade,
que seria exatamente essa capacidade de mobilizar e articular as dimensões da profissão em prol de de alcançar os nossos objetivos, ou seja, materializar o projeto ético-político, nos tornando sujeitos do processo histórico. Então, vocês lembram que quando eu estava falando do processo de alienação do trabalho, né, quando a gente estava falando do trabalho assalariado, nós somos colocados pelo capitalismo na condição de objetos, né, de meios de realmente meios para que o capitalismo ele alcance o seu objetivo de ampliação do capitalismo, né, de ampliação do lucro. Então, no trabalho assalariado, no trabalho alienado, nós somos colocados na condição de objetos. Já no trabalho ontológico, nós somos colocados do ponto de vista de sujeitos do processo histórico, né? Então, a nossa instrumentalidade, ela é essa capacidade de articular as dimensões da profissão em prol da materialização do nosso projeto ético-político, que nos torna, né, sujeitos da história. Então, gente, bora lá, né? Eu dei uma pausa aqui para ver as perguntas, porque vocês estão mandando muitas perguntas e eu estava preocupado se estava sem áudio ou alguma coisa do tipo, né? Mas pode colocar perguntas, né? Aqui na parte inferior da tela tem um balãozinho com um ponto de interrogação. Se você clicar nesse balão com um ponto de interrogação, você já pode deixar a sua pergunta, que eu com certeza vou responder no final da live, tá certo? Porque como os comentários estão desativados para que vocês possam ver o slide, né, vocês não conseguem, obviamente, comentar. Mas se vocês já quiserem deixar as dúvidas e as perguntas anotadas nesse balãozinho com a interrogação, então, vai dar certo, que aí no final eu respondo. Só que como tinha muitas perguntas, eu estava ficando assustado, pensando que estava tendo algum problema com a live. Mas pelo visto, realmente vocês estão empolgados com o debate, né? E já querem deixar as contribuições de vocês. Então, pode deixar as contribuições de vocês aqui na caixinha de perguntas, né? Que é esse balãozinho com a interrogação. Que no final da live eu vou liberar os comentários e aí eu vou partir para essas perguntas que vocês estão deixando, tá bom? Pronto, então vocês conseguiram entender, né, gente? Eu trouxe aqui do ponto de vista mais conceitual, e aqui eu trouxe do ponto de vista mais um pouco mais desenhado, né, para ver se a gente consegue aprender mesmo esse conceito, porque realmente ele é um conceito bastante complicado. Pronto, e aí voltando a falar, né, sobre a questão do trabalho assalariado, né, do trabalho no capitalismo, eu gostaria de falar sobre esse processo que é conhecido como racionalidade formal abstrata ou razão instrumental, né, que geralmente é abordado pela Yolanda Guerra, né, geralmente é a Yolanda Guerra que fala sobre isso. Então eu vou trazer aqui para vocês uma explicação, né, sobre o que seria, né, um detalhamento sobre o que seria essa racionalidade formal abstrata ou razão instrumental, que estaria exatamente dentro da dimensão do trabalho assalariado e da alienação. Né? Então, no capitalismo, o homem converte-se em força de trabalho, né? Uma verdadeira mercadoria, como eu já vim explicando para vocês. O trabalho ele deixa de ser um meio de satisfação das necessidades humanas para se transformar em uma ferramenta de reprodução ampliada do capital. Né? Então, era exatamente isso que eu estava trazendo para vocês. No trabalho assalariado, né, no trabalho na sociedade capitalista, o trabalho mesmo é transformado em uma mercadoria, né, através da compra e venda da força de trabalho. E esse processo ele funciona do ponto de vista não como uma finalidade, né? Então não é o ser humano que tem uma necessidade e ele vai satisfazer essa necessidade através da teleologia, através das mediações. Ele não vai materializar essa necessidade, né, para suprir, né, o que ele está precisando, né? Ele não vai utilizar o trabalho como um fim, mas o capitalismo ele utiliza o trabalho como um meio para alcançar o lucro, para alcançar a ampliação do capital, né, a ampliação da sua própria base, a reprodução da sua própria base. Então, esse tipo específico de trabalho, né, assim como o trabalho ontológico, ele cria
possibilidades para a sociabilidade, né, para que nós possamos nos identificar enquanto ser humano genérico, para que nós possamos dar o salto ontológico que funda a sociedade, né, no trabalho assalariado, no trabalho do capitalismo, ele também gera um tipo de pensamento, um tipo de racionalidade que é chamado por a Yolanda Guerra de racionalidade formal abstrata ou de razão instrumental, né? E quais seriam essas características da racionalidade formal abstrata ou da razão instrumental? Seria exatamente a mercantilização das relações sociais, que começa na mercantilização da força de trabalho. Então, se eu tenho uma força de trabalho que ela é mercantilizada, que ela é vendida, eu tenho também relações sociais que vão entrar dentro desse contexto, né? Então, o Lukács ele vai ser enfático quando ele vai dizer que o trabalho, consequentemente, ele influencia as relações sociais, né? Então, as nossas relações sociais, elas são pautadas nas relações de produção, né? Então, se eu tenho um trabalho assalariado, um trabalho alienado, consequentemente eu vou ter um trabalho, uma relação social desse ponto de vista da objetificação, né? Que é exatamente o que a Yolanda Guerra vai dizer que é a coisificação do homem em todas as esferas da vida, né? Então, seria ingenuidade nossa pensar que esse processo de trabalho alienado, que esse processo de trabalho assalariado, né, ele não vai ser coisificado ou ele não vai atingir todas as esferas da vida, né, que é exatamente isso, né, eu acho que uma das pedras angulares da teoria marxista, da teoria marxiana, é de se pensar que o modo de produção, né, a forma de prover a vida, a forma de prover as necessidades vitais, as formas de produção de uma determinada sociedade, ela dá uma direção para todas as esferas da vida, né? Então isso é central no pensamento marxista. Esse pensamento, né, essa racionalidade formal abstrata ou razão instrumental, ela se encontra presente hegemonicamente no mundo burguês. Então, se eu tenho um modo de produção capitalista que é advindo da burguesia, consequentemente essa racionalidade ela vai ser hegemônica na sociedade em que nós vivemos, né? Ela se instala através do processo de trabalho alienado, e ela traz como consequência a naturalização. Então, você passa a não se questionar sobre o seu trabalho, sobre a sua vida, sobre as suas relações, né? Isso é algo muito interessante, né? Isso é algo que, inclusive, está sendo muito até... É algo que tem sido, inclusive, pauta, né, de várias produções hollywoodianas, né? Tem uma série chamada Westworld, da HBO, não sei se vocês conhecem, que uma das frases emblemáticas da série é que eles dizem assim: você já se questionou a natureza da sua realidade? Você já se questionou a natureza da sua realidade? Muitos de nós não nos questionamos sobre a nossa realidade, sobre as nossas condições de vida, sobre as nossas condições de trabalho, sobre tudo que está à nossa volta. Por quê? Porque a racionalidade formal abstrata, a razão instrumental, ela tem como característica esse processo de naturalização. Então, você pensa, né, a gente pensa enquanto senso comum que tudo na nossa vida é natural, é porque tem que ser, é porque é assim mesmo, é porque Deus quis, né? Então, tem toda uma questão, né, que envolve, inclusive, uma afinidade eletiva entre o capitalismo e as religiões, né, que é exatamente isso que o Max Weber vai falar naquele livro clássico dele, né? Como é o nome, menino? É o Espírito do Capitalismo. A ética protestante e o espírito do capitalismo, né? Então, vai ter essa certa afinidade eletiva, né? Então, entre a religião e o capitalismo, né, que se expressa de várias formas, né? Eu não vou nem abrir um parêntese para falar sobre isso, né? Eu estava falando sobre o Westworld, onde tem esse questionamento, é levantado esse questionamento que chega a ser um pouco existencialista, né, de você pensar realmente se você se questiona sobre a sua vida, se você se questiona sobre a sua natureza, se você se questiona sobre os sentidos das coisas, e se você não se questiona, isso inclusive chega até a ser comum, porque a nossa sociedade capitalista nós somos levados o tempo todo a estarmos alienados e a naturalizarmos tudo, né? A naturalizarmos o feminino e o masculino, a naturalizarmos o patriarcalismo, a naturalizarmos, por exemplo, que um presidente da república diga coisas absurdas, como o nosso diz, né? Enfim. Então, uma das características dessa racionalidade
formal abstrata é exatamente isso, é da naturalização, do formalismo, da abstração. Então você acaba não refletindo sobre as coisas, você acaba não pensando sobre as coisas, você acaba naturalizando, engessando, cristalizando, né, enfim, o mundo que a gente conhece sem refletir sobre ele. E aí essa racionalidade ela favorece a repetição, o espontaneísmo e a resposta imediata. Né? Isso se reflete na nossa prática profissional, né? Então, o cotidiano, né, ele é um espaço que favorece essa naturalização, esse formalismo, essa repetição, o espontaneísmo e a resposta imediata, né, que vai ocasionar no pragmatismo, vai ocasionar muitas vezes no fatalismo, nos nossos cenários de prática, no processo de deshistorização, enfim, né, de compreensão histórica da realidade, né, que é algo que a Yamamoto vai trazer, inclusive, como um dos desafios da nossa prática. E se de um lado eu tenho essa razão instrumental, né, de outro lado eu tenho o que os autores chamam de razão dialética, né? Mais em específico a Yamamoto ela fala bastante sobre isso, né? E o que seria essa razão dialética? Ela diz respeito ao processo pelo qual o profissional, né, no caso em referência específica ao serviço social, utiliza-se de seu arcabouço teórico-metodológico para suspender a realidade e o imediatismo, né, consequentemente o cotidiano, em prol de refletir sobre a realidade, né? Então, se por um lado eu tenho uma prática profissional que ela é tensionada, né, a naturalização, a não reflexão, que ela é tensionada ao pragmatismo, de outro lado, eu tenho essa razão dialética que exige de nós, enquanto profissionais, o que ela se constitui, na verdade, enquanto exercício, né, enquanto um exercício reiterado e sistemático que nós, enquanto profissionais, nós temos que ter, de suspender a realidade, de suspender o cotidiano para refletir sobre aquelas demandas que chegam, para refletir sobre as refrações da questão social, né, e esse processo de suspensão da realidade, ele é um processo que denota instrumentalidade, né, então a instrumentalidade ela é exatamente o contrário do imediatismo, ela é o contrário do pragmatismo. Então, se de um lado eu tenho um pragmatismo, essas respostas prontas, de outro lado eu tenho a instrumentalidade, que são essas respostas pensadas, né? Que são respostas cuidadosas, né? Então, a realidade é mutável, ela é dinâmica. Então, dessa forma, nós necessitamos de um conhecimento, um modo de pensar que consiga acompanhar esse ritmo da realidade, né? Então, dessa maneira, nós temos o desafio, que é um desafio da prática, né? É algo que nós temos dificuldade de operacionalizar na prática, né? E isso eu vivo na minha pele, no meu cotidiano de trabalho lá no hospital, né? Que desafio é esse? É desenvolver uma competência do pensamento crítico e dialético. Então, uma dificuldade que nós temos enquanto profissionais é de conseguir suspender a realidade. Conseguir suspender o cotidiano, conseguir suspender o imediatismo, né? Conseguir suspender esse processo de apagar incêndios nos nossos cenários de prática, né? Então, um dos desafios da nossa prática, né? Já falando sobre os desafios da prática, é conseguir desenvolver essa competência para o pensamento crítico e dialético. Ou seja, seria atravessar a imediaticidade para enxergar as mediações possíveis. Então, lá no meu trabalho, chega uma determinada demanda específica e eu tenho um protocolo a seguir, né? Eu tenho uma resposta pronta, eu tenho um protocolo que a instituição me dá de resposta para aquela determinada demanda. E aí, se eu cair no pragmatismo, né? Se eu cair no fatalismo, eu vou apenas dar essa resposta pronta para o meu usuário. Só que o nosso compromisso ético-político, a nossa direção ético-política, o nosso compromisso com a construção de uma nova sociedade, ele vai na contramão disso. Ele vai na direção de um profissional que consiga suspender essa realidade, que consiga suspender esse cotidiano e que consiga dar respostas qualificadas para essa demanda. Então, a instrumentalidade, né, ao contrário
do pragmatismo, ele busca respostas cuidadosas e elaboradas para situações complexas, né? Então, gente, o José Paulo Neto, inclusive, ele vai dizer que um dos motivos para que nós tenhamos nos constituído do ponto de vista de uma prática sincrética, né? Sincrética dentro das 3 dimensões que o José Paulo Neto trata, o sincretismo, é que nós temos um universo de ação extremamente complexo, que é exatamente essa demanda para que nós trabalhemos com as expressões da questão social, que elas não são simples, elas são de difícil compreensão, elas são de difícil intervenção. Então, esse objeto, esse universo de ação, que ele é complexo e ele é problemático, ele exige de nós respostas cuidadosas e elaboradas para que nós possamos ter respostas qualificadas e que consigam resolver, ou pelo menos dar um retorno qualificado para aquela determinada demanda ou para aquela determinada expressão da questão social. Então, nós temos que ter o compromisso ético-político, teórico-metodológico e técnico-operativo de conseguir direcionar a nossa prática para que ela tenha instrumentalidade. Entendeu? Então, exatamente a instrumentalidade é essa possibilidade de vencer o pragmatismo, de vencer as respostas prontas e que nós, enquanto assistentes sociais, possamos dar respostas cuidadosas e elaboradas, né? Para além das demandas e exigências institucionais e cotidianas e que muitas vezes vêm dos próprios usuários, né? Os usuários, eles querem respostas imediatas, eles querem respostas rápidas, eles querem respostas simples, só que nem sempre é simples responder a um caso de violência sexual, nem sempre é simples resolver um caso de violência física, nem sempre é simples dar resposta a um abandono, não é simples dar resposta a fome, a miséria, a pauperização, não é simples dar resposta a essas coisas. Então, nós temos que sair dessa dimensão do pragmatismo, de dar respostas prontas, para essa possibilidade de dar respostas cuidadosas e elaboradas que possam responder realmente a essas situações complexas, né? Então, nós temos que transpassar essas exigências institucionais e cotidianas, né, de receber respostas prontas e devemos confrontá-las com a reflexão e com a nossa capacidade de mediação. Gente do céu, esse debate é interessante, né, gente? Interessantíssimo, tem muito pano para manga para a gente poder estudar. Vamos lá. E nesse inteirinho, né, o serviço social ele assume um significado social, né? A nossa profissão ela tem um significado social que é exatamente se inserir na divisão social e técnica do trabalho com vistas a manter a produção e reprodução material e ideológica da classe trabalhadora. E essa reprodução, né, ela pode passar por um redirecionamento, ela pode passar por um trabalho de base, como diz aí Asbeck, um trabalho que vai direcionar essa classe trabalhadora para tomar consciência da sua condição de classe, para se articular e se organizar enquanto classe, para a construção dessa outra forma de sociabilidade. Então, essa profissão, o serviço social, é demandada pelo Estado para atuar junto às expressões da questão social na busca pela sua atenuação, através de políticas sociais, através do seu planejamento, implementação e avaliação, né? Então, hoje, ademais do que o Zé Paulo Neto considerou nos anos 90, de que o serviço social era um mero executor terminal das políticas sociais, né? Hoje o serviço social ele é demandado a planejar, implementar, avaliar e executar essas políticas sociais, né? Então, nós somos uma profissão dotada de intencionalidade que busca objetivar nossos objetivos através da instrumentalidade com vistas à operacionalização do nosso projeto ético-político. Era exatamente o que eu vinha conversando com vocês, né? Então, o significado social do serviço social, ele perpassa por esse conflito, né? Por esse jogo de interesses, mas ele também precisa estar centrado nessa direção ético-política da profissão. E aí, assim, eu queria ilustrar um pouco para vocês, né, como é que a mediação, né, como é que a instrumentalidade, ela se materializa, né, no nosso cotidiano profissional. Então, eu tenho de um lado, é porque tem umas letrinhas que estão bem pequenininhas, mas eu vou ler, caso vocês não estejam conseguindo enxergar, tá bom? Porque eu botei pequeno mesmo. Mas eu vou ler aqui para vocês. Então, assim, do lado esquerdo da tela, nós temos as ações instrumentais, que é o que está de vermelho, né?
Essas ações instrumentais, elas são o concreto, né? Elas são a imediaticidade, elas são o que acontece no nosso cotidiano de trabalho, elas são o que é colocado para a gente do ponto de vista institucional, é o que é colocado para a gente do ponto de vista da racionalidade, forma abstrata, da razão instrumental. Então é aquilo que nós encontramos no cotidiano. E isso é a razão instrumental, né? Que é essas letrinhas pequenas que está perto das setas, é a razão instrumental. E aí, quando eu trago essas ações instrumentais, né? Quando eu trago esse concreto, essa imediaticidade para o terreno da mediação, né? Que é isso que está no meio, que o que é essa mediação é a instrumentalidade, né? Essa capacidade de articular a dimensão ético-político, teórico-metodológico e técnico-operativo da profissão, né? Quando eu trago essa imediaticidade, esse concreto para o terreno das mediações e através dessas mediações eu consigo encontrar respostas cuidadosas, respostas que consigam responder respostas que consigam responder, né? Respostas que consigam dar um retorno para a complexidade da realidade, para a complexidade das expressões da questão social. Então, esse processo de mediação, essa clivagem pela instrumentalidade, por as dimensões da profissão, por a direção ético-político da profissão, ela vai se transformar em razão dialética. Percebe? Então eu saio de ações instrumentais, eu saio do concreto, eu saio da imediaticidade, eu passo pela clivagem da mediação, que vai incluir aí a instrumentalidade, as dimensões da profissão, e do outro lado, né, após passar por esse processo de mediação, eu tenho a razão dialética, né? E o que é que essa razão dialética ela vai resultar? Num exercício profissional crítico, né? Em consonância com o nosso projeto ético-político. Tá certo? E assim, esse processo de reflexão, de mediação, da instrumentalidade, ele perpassa, né, por uma outra questão, que é exatamente o método em Marx, né? E o que seria, gente, esse método em Marx? Gente, o método em Marx também é complicado, viu? Inclusive, tem um curso no YouTube só sobre o método em Marx, que é o Zé Paulo Neto que dá. Aconselho vocês a assistirem. Se tiverem dúvidas sobre o método em Marx, entra lá no YouTube e bota assim, método em Marx, José Paulo Neto, que ele explica isso aqui bem direitinho. É um curso completo só para explicar como é que funciona o método em Marx, que eu vou explicar aqui de forma bem rápida, né? Então, na base da pirâmide do lado esquerdo, que seria o nosso ponto inicial, nós temos o concreto, né, que seria as aparências, a imediaticidade, que seria exatamente a dimensão de pensar o cotidiano, de pensar o pragmatismo, que é o que nós encontramos no nosso dia a dia, da nossa prática, né? Nós temos esse concreto, né? E aí, para que nós coloquemos esse concreto dentro de um processo reflexivo, para que nós possamos ir para além do pragmatismo, nós fazemos o caminho de ida, que é essa subidazinha, ó, que essa subidazinha, ela passa por um processo de abstração, ou poderia ser considerado também de reflexão, né? Então, eu vou pegar esse concreto, eu vou pegar esse cotidiano, eu vou suspendê-lo, tá vendo que é a subida? Caminho de ida, eu vou estar abstraindo esse concreto, vou estar refletindo sobre esse concreto. Então, eu vou sair da singularidade de uma questão específica que o meu usuário vai me trazer, muitas vezes uma questão caótica, um problema caótico que ele vai trazer para que eu possa resolver. Então, eu vou pegar essa singularidade, esse concreto caótico, essa dimensão da aparência, vou refletir sobre ela através da abstração, vou conseguir elevar essa abstração para o terreno da compreensão desse concreto. Então, eu vou elevá-la para a dimensão das particularidades, eu vou entender como essa demanda específica, como essa expressão da questão social, ela se insere dentro da sociedade, né? Como é que essa expressão da questão social, ela se manifesta na sociedade. Então, a criança que, digamos, que está desnutrida, né? Essa criança que está desnutrida, ela vive em uma sociedade, né, como a sociedade brasileira, onde nós temos hoje 14% da nossa população apta a trabalhar desempregada.
onde nós temos um auxílio emergencial que vai deixar aí pelo menos metade dos beneficiários sem renda nenhuma. Então nós temos uma sociedade em que a pobreza, a pauperização e a fome tem se tornado algo recorrente, né? O Brasil está voltando para o mapa da fome. Então eu peguei o caso específico dessa criança desnutrida, eu estou refletindo sobre ela, conseguindo achar em que ponto da estrutura social, em que ponto das expressões da questão social ela se insere. Depois que eu reflito esse caso em específico, depois que eu compreendo esse concreto do ponto de vista das suas particularidades, eu vou fazer o caminho de volta. Então eu vou descer e nessa descida eu vou elaborar mediações para que eu possa dar uma resposta a essa singularidade, a essa refração da questão social. Então esse caminho de volta, esse processo de elaboração, ele vai me trazer de volta para que eu possa enxergar aquela singularidade do ponto de vista da universalidade. Então eu vou ter uma singularidade relativizada. Então eu vou conseguir fazer esse processo do método em Marx para que eu possa abstrair, refletir e mediar as expressões da questão social. E quando eu chego na universalidade, eu consigo enxergar aquele todo, aquela realidade caótica do concreto, da aparência, do ponto de vista da sua essência. Então, por isso que o método em Marx ele nos possibilita um encontro entre a aparência e a essência. Gente, expliquei bem direitinho, não foi não, o método em Marx? Se você não entendeu, bota aqui na caixinha de perguntas, mas tem grandes chances realmente de que eu aconselho que você assista o curso do José Paulo Neto, que tem disponível gratuito no YouTube, chamado Método em Marx, que ele vai explicar isso aqui em maiores detalhes, tá bom? Então, assim, qualquer similaridade entre o processo de mediação na prática profissional do serviço social e o método em Marx é mera coincidência. Só que não, né? Realmente a nossa prática profissional, as dimensões da profissão, que são as dimensões teórico-metodológicas, ético-políticas e técnico-operativas, elas são baseadas nesse método em Marx, tá bom? E aí, assim, finalmente falando sobre os desafios da prática, né? O que é que isso tudo me diz sobre a prática do serviço social na contemporaneidade? E aí eu quis trazer em específico um desafio da nossa prática que eu acredito que ele é premente, assim, é algo que a gente tem que encarar de frente, né, e tem que realmente assumir de que formas é que nós, enquanto profissão, vamos conseguir resolver esse problema, que é o seguinte: no âmbito do serviço social, a teoria permite a apreensão do seu objeto de ação, ou seja, a questão social, o seu movimento, a direção e as suas contradições, né? Então, a teoria, ela tem uma função específica, que é de elucidar para que nós possamos compreender e apreender o nosso objeto de ação. O objetivo, a teoria existe para isso. O que é a teoria no método em Marx? É que nós possamos pegar esse concreto e tornar esse concreto, né, compreender esse concreto, né, abstrair esse concreto e refletir sobre esse concreto. É fazer o caminho de ida. Peraí, travou, né? A teoria, ela é o caminho de ida, certo? Porém, do ponto de vista do serviço social, e isso quem está dizendo é a Cláudia Mônica na sua tese de doutorado, não sou eu que estou dizendo, tá bom? Porque eu não tenho nem autoridade para dizer um negócio desse. Quem diz isso é a Cláudia Mônica. No texto, na prática, a teoria é outra, que está na tese de doutorado dela, intitulada Os Instrumentos e Técnicas, Mitos e Dilemas na Formação Profissional do Assistente Social no Brasil, de 2006, tá certo? Desde 2006 que a Cláudia Mônica vem dizendo que existe um equívoco da nossa profissão, que é considerar que o conhecimento teórico é o gerador unilateral de respostas para o fazer profissional. Isso leva grande parte da categoria profissional a acreditar que na prática a teoria é outra. Então é comum a gente ouvir
aonde a gente vai, no que diz respeito ao serviço social, essa frase, né, famigerada de que na prática a teoria é outra. E aí, assim, gente, a Cláudia Mônica vai dizer que na prática a teoria é a mesma. Por quê? Porque a teoria ela não é uma receita de bolos, né? Como costumavam dizer as minhas professoras lá no tempo da graduação. A teoria ela não é uma receita de bolo, ela é como um óculos que eu vou colocar, como diria a professora Leila Passos, para eu poder enxergar a realidade de uma forma específica, passando por uma clivagem, que no caso do serviço social é uma clivagem da teoria social crítica. E a teoria ela não tem pretensões de executar uma função maior ou melhor do que essa. A teoria ela tem como função exatamente isso, nos possibilitar a capacidade de enxergar a realidade do ponto de vista reflexivo, né? Então, é um equívoco da profissão, né? E isso tem a ver com o processo de constituição da profissão, com o arranjo teórico doutrinário, com o sincretismo, com a avidez com que o serviço social buscou um estatuto científico e profissional, que foi o que a gente estudou lá na segunda-feira, na aula de fundamentos. Então, isso é reflexo do desenvolvimento socio-histórico da profissão e se constitui hoje como um desafio, ainda se constitui enquanto um desafio, né? Então, é um equívoco nós pensarmos que a teoria ela necessariamente instrumentaliza para a prática, certo? Que ela automaticamente instrumentaliza para a prática. E aí o equívoco, né, ele se expressa de duas formas, que é quando a nossa formação profissional negligencia o ensino do como fazer, alegando que o conhecimento teórico traduz em conhecimentos profissionais, né? Então a nossa formação profissional ela confia que só através da formação teórica, né, não exclusivamente através da formação teórica, porque a gente tem a disciplina de estágio, pipipipopopó, mas que essa base teórica ela vai nos dar subsídios suficientes para que nós possamos ter uma prática qualificada, uma prática comprometida com o projeto ético-político e tal. Só que não necessariamente é o que acontece na prática mesmo, né? Porque se fosse, não haveriam esses profissionais, né, que repetem esse discurso de que na prática a teoria é outra, né? E também um outro equívoco é quando a categoria profissional critica a teoria social de Marx, dizendo que ela não instrumentaliza para a ação. Só que a gente acabou de estudar o método em Marx, não foi mesmo? Então, se a gente for observar o método em Marx, nessa pirâmide, com esse fluxo, né, que eu coloquei aqui para vocês, o que é que eu expliquei para vocês? Que quando eu pego o concreto e eu reflito sobre esse concreto, eu levo ele para a dimensão das particularidades, eu consigo compreender esse concreto através da abstração e da reflexão, eu estou fazendo o caminho de ida que é considerado a teoria, certo? O que é que a Cláudia Mônica vai dizer? Que nós temos uma deficiência do ponto de vista da formação profissional e da atuação profissional, que é de conseguir fazer o caminho de volta, que é de conseguir elaborar, através das mediações, uma prática profissional que dê resposta às expressões da questão social. Então, o pulo do gato da Cláudia Mônica é esse, que ela vai dizer que nós temos dificuldade de fazer o caminho de volta. Nós temos dificuldade de encontrar as mediações para dar resposta às expressões da questão social, certo? E isso, né, é algo que a Cláudia Mônica expressa, né, e que tem a ver com o nosso processo de desenvolvimento enquanto profissão. Então, o nosso grande desafio da prática na contemporaneidade é conseguir vencer o pragmatismo, o imediatismo, conseguir suspender o cotidiano, conseguir suspender a deshistoricização, conseguir sair do messianismo e do fatalismo rumo a uma prática profissional que consiga exprimir instrumentalidade, uma prática profissional que consiga articular as dimensões ético-político, teórico-metodológicas e técnico-operativos da profissão em prol de uma materialização do nosso projeto ético-político, tá certo? Que a gente consiga encontrar mediações para dar respostas qualificadas e cuidadosas e refletidas às expressões da questão social,
certo? Então, gente, o bagulho é doido. Hoje eu dei aqui o meu melhor de mim na nossa última live. Tô reativando aí os comentários para vocês deixarem as contribuições de vocês. Vou já dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Eu vi que tem mais de 20 perguntas. Hoje vocês bateram um recorde de contribuições, né? Que bom que vocês puderam estar participando e se engajando aqui, né? Nossa live já passa de 1 hora, né? Então eu vou abrir aqui as perguntas para a gente poder encerrar esse momento, tá bom? A nossa colega aí colocou que adorou as explicações. O Doce Desejo colocou que vivemos em uma sociedade maquiada, alguns com problemas sociais críticos, outros menos críticos, realmente. A Doce Desejo está com a gente aqui desde o primeiro dia, né? Ela está dizendo que está amando rever o conteúdo. A Cris G que está perguntando se as lives ficam gravadas. Não. Essas lives dessa semana, que são a Semana do Serviço Social na Contemporaneidade, que estamos encerrando hoje, elas não ficam gravadas, certo? Elas vão ficar salvas, mas não vão ficar salvas no Instagram. Elas vão ficar salvas na plataforma do Hotmart, que eu vou lançar agora em fevereiro, onde vocês vão ter acesso a todas as minhas lives e vão ter acesso também aos vídeos que eu vou lançar semanalmente, tá bom? É um projeto que eu tenho aí para o futuro, tá certo? Não entendi o conceito do método em Marx. A Elielda Mendes, né, colocou que não entendeu. E é como eu expliquei pra vocês, gente. Instrumentalidade, método em Marx, realmente são conceitos de difícil compreensão, que muitas vezes a gente não entende de primeira, né? Que é preciso ter um primeiro contato, um segundo, um terceiro, quem sabe até um 10º contato, pra gente poder entender. Então, ali eu realmente aconselho que você entre lá no YouTube, assim que você tiver um tempinho, coloque Método em Marx, segundo José Paulo Neto, que ele tem um curso completo, totalmente gratuito no YouTube, só falando sobre isso, tá certo? Poderia dar exemplo na prática de imediatismo no cotidiano? Gente, imediatismo no cotidiano nada mais é do que o nosso cotidiano em si, né? Por exemplo, você chega para trabalhar, antes de você abrir a porta da sala, já tem uma fila de pessoas te esperando. Você tem que atender aqueles usuários com rapidez, porque no meu caso nós estamos num contexto hospitalar, que eu tenho que dar de conta daquelas demandas, e aquelas demandas chegam e eu tenho que dar respostas imediatas para elas. E muitas vezes dessas respostas imediatas que a gente dá, elas apenas reproduzem a racionalidade formal abstrata, ou reproduzem aquilo que a instituição demanda da gente. Por exemplo, agora em época de pandemia, no hospital não está podendo ter troca de acompanhante. Então, quem estiver internado tem que ficar com seu acompanhante, não pode trocar até o final da internação. Então, se chega um determinado usuário com algum contexto específico, aconteceu alguma coisa em casa, preciso resolver alguma coisa em casa, alguma coisa urgente, e eu não posso mais ficar no hospital, eu tenho que fazer uma troca de acompanhante, porque eu tenho que resolver uma coisa em casa caso de vida ou morte. Então, eu posso simplesmente virar para esse usuário e dizer que não tem troca no hospital. A partir do momento que eu dou essa resposta pronta para esse usuário, não tem troca e pronto, eu não estou desenvolvendo a minha função enquanto assistente social, que dá uma resposta cuidadosa, né, uma resposta refletida, pensando as singularidades, as particularidades e a universalidade. Então, eu não estou sendo um assistente social pautado na razão dialética, eu estou sendo um assistente social pautado na razão instrumental, né? Então, esse é um exemplo aí de imediatismo no cotidiano. Então, a Cibele Marques colocou. Então, pode-se dizer que a instrumentalidade é a resultante da nossa atuação.
quando está alicerçado nas dimensões teórico-metodológicas, ético-políticas e técnico-cooperativas. Acredito que... Pronto, é exatamente isso, viu, Cibele? Então, realmente, a gente pode dizer, né, que a instrumentalidade é isso. É a prática que está alicerçada nessa capacidade de articular as dimensões da profissão e de articular elas de forma crítica, política e reflexiva. A Cibele também colocou que acredita que o equívoco da prática se dá por conta do imediatismo e não de não refletir a realidade, né? Mas tem a ver um pouco com as duas coisas, né? Então, o imediatismo ele é inerente ao cotidiano e ele muitas vezes é um entrave para que a gente consiga refletir a realidade. Mas é nessa direção mesmo. A Raniele falou que você nasceu para ensinar sobre instrumentalidade. Sempre achei esse assunto muito complexo. Mas hoje clareou muito diante de toda essa sua explanação. Nossa, Raniela, eu fico muito feliz de ver esse comentário, né? Infelizmente, na vida mesmo, né? Muitas pessoas subestimam a gente, né? No caso, não acreditam no nosso potencial, não acreditam que nós somos capazes de realizar os nossos próprios sonhos. Então, assim, desde muito cedo, desde o ensino médio, eu sabia que eu queria estudar sobre a sociologia, eu sabia que eu queria estudar sobre a própria teoria marxista mesmo, né? E depois eu fui me encontrando no serviço social, sempre quis ser professor universitário. E muita gente, com certeza, subestima, né? Não acredita, diz que isso não é pra... isso não é pra você, você não vai conseguir. Muita gente tenta derrubar a gente ao longo do nosso percurso. E ver uma pessoa que assistiu a minha aula comentando que eu nasci para fazer isso é extremamente satisfatório, né? De saber que eu estou no caminho certo, né? Que realmente... eu estou perseverando no meu sonho, eu estou correndo atrás do meu sonho e que se eu estou conseguindo trilhar esse caminho, ademais do que as outras pessoas falam ou deixam de falar, significa que vocês também podem conseguir fazer isso, tá, gente? Muito obrigado, Raniele. A Raniele continua agradecendo, pede para as lives continuarem semanalmente. Gente, eu acho que tem grandes chances das nossas lives continuarem acontecendo semanalmente. Mas pode acontecer que uma vez ou outra elas tenham que ser a cada 15 dias, tá bom? Qual autor utiliza o termo desalienação? Espera aí que eu vou olhar, viu? Mas eu acho que é a Yolanda Guerra. Cadê? A Yolanda Guerra, no texto dela, Trabalho e Instrumentalidade do Serviço Social, de 2014. Ela usa esse termo desalienação, viu, Edna? A Edna continua. As lives contribuíram para conectar e articular os temas, a construir o conhecimento em termos dos vários profissionais. Não. É porque cortou a mensagem dela. Dos vários processos da categoria profissional. Ela diz que a Edna continua dizendo que o serviço social é uma profissão que requer acompanhar todo o processo histórico, ideológico, cultural e econômico para possibilitar as mediações necessárias. Com certeza, Edna, é isso mesmo. O que mais? Os protocolos institucionais não abarcam as reais necessidades dos usuários sujeitos, exatamente, porque muitas vezes, como eu citei o exemplo agora há pouco do hospital, muitas vezes esses usuários, eles têm demandas específicas, eles têm singularidades, eles têm particularidades que precisam ser analisadas e não apenas respostas que são prontas, né? Respostas prontas, as chamadas respostas prontas. A Kellyanne tá falando que tá doida pra me ver sendo professor na UES, parabenizando pela live, ó. Um beijo, Kellyanne, quero ser seu colega na UES com certeza. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ó, tem mais perguntas.
A Doce Desejo colocou que é verdade, Raniela, na faculdade é tudo muito rápido e fica um pouco a desejar. Infelizmente a nossa formação profissional, muitas vezes ela tem algumas fragilidades. A Cris que falou que é estudante de serviço social pela Universidade Federal do Pará. Um alô aí pro Pará. Francisca Núbia falou que o serviço social exige uma formação continuada, estudar. Exatamente, a Yolanda Guerra inclusive fala isso, né? Para que nós não nos estagnemos e não caiamos no fatalismo, é importante que nós estejamos o tempo todo ávidos por conhecimento, por estudo e por a reflexão. A Francisca Núbia falou que eu estou no caminho certo para acreditar. Muito obrigado, Núbia. A Cris que falou que compreendeu super bem o método em Marx, está agradecendo e falou, você explica maravilhosamente bem. Muito obrigado, Cris. Pronto, eu zerei aqui a caixinha de perguntas. Vou desativar as perguntas para a gente poder... Peraí, alguém mandou... Não... Gente, eu vou desativar as perguntas, tá? Pra eu poder ler os comentários e a gente encerrar a live. Já tá mais de 1 hora de live, socorro. Mas tô gostando, né? Esse tema ele é muito interessante. E ele rende umas discussões muito boas. A Silene disse que foi uma excelente explicação. O Malp falou, deu parabéns. A Gilda falou, uma excelente explicação. Francisca Nilber falou, muito show essa live, parabenizando. A Edna falou, Pedro, você arrasou demais, parabéns pela capacidade de aprender, socializar de forma tão simples e compreensível o conteúdo. Um beijo, Edna. Daniela falou que eu arrasei, Cris também, Francisca também. Denilton, parabéns pela live, excelentes explanações e reflexões para o nosso cotidiano profissional, crítico e reflexivo. Isso aí, Denilton. A Cibele, parabéns, excelente aula, amei. A Eliilda, vou entrar sim, muito obrigado. Entrem no YouTube e procurem o Método em Marketing segundo Zé Paulo Neto, que é um curso excelente, totalmente gratuito no YouTube. A Janaína Rocha agradecendo pela live. A Cris, você está fazendo um estudante de serviço social muito feliz. Ah, que bom, gente. Malpi, obrigado, amei. Cibele, obrigado, entendido. Eu concordo com a Raniele. Quanto tempo de formação eu tenho? Eu vou fazer uma live só sobre a minha trajetória profissional depois, tá bom? Mas eu me formei em 2016, fiz mestrado de 2016 a 2018. Agora, em 2020, eu entrei no doutorado e entrei também na residência multiprofissional, tá certo? Então, já tenho 1 ano de residência. O doutorado eu fiz 6 meses, mas eu tive que trancar devido à dedicação exclusiva da residência, tá certo? Mas eu me formei em 2016, então tem 4 anos, tá certo? Mas depois eu vou fazer uma live só sobre a minha trajetória profissional, Janaína. A Gilda falando que eu vou chegar onde eu desejo. Malp dando a sugestão de fazer um curso, tá nos planos futuros, Malp. A Cibele falando que eu tô no caminho certo. Ela falou que já é profissional atuante, tem 10 anos de formação, que amou as minhas explicações, que elas foram esclarecedoras, que bom. A Francineuda falou que está na minha cola, é nóis. A Cibele falou que é a primeira vez que assiste uma aula minha, seja muito bem-vinda, Cibele. As nossas lives elas vão continuar acontecendo semanalmente, ou de 15 em 15 dias. A Kelly falou que amanhã fará a prova da residência da Universidade Federal de Uberlândia, que as lives estão ajudando ela. Olha, muito bem, que eu desejo toda a sorte do mundo amanhã. Depois me fala o que é que deu aí essa prova da residência, como é que foi seu desempenho. A Annelise falou que antes da live de hoje ela possui um conhecimento raso acerca da instrumentalidade, limitado a apenas 3 dimensões da profissão. A Samira tá dando os parabéns, diz que me conhece há pouco tempo e já admira, e que pediu para que eu continue trabalhando aqui no Instagram, com certeza. A Annelise falou que depois da live de hoje percebeu que vai muito além, né, daquela compreensão rasa, e está agradecendo por as lives dessa semana. Tenho certeza que você será professor universitário. Muito obrigado, Kelly. E a Elielda falou que eu sou muito top e está agradecendo por eu compartilhar
os meus conhecimentos. Então, gente, eu agradeço demais por vocês estarem aqui comigo hoje, por estarem me dando esse feedback, por as contribuições que vocês deram hoje. Nossa, a live de hoje foi de longe a melhor do ponto de vista do conteúdo, da reflexão e da participação de vocês, tá bom? Essa live ela vai ser disponibilizada na plataforma da Hotmart posteriormente, que eu vou lançar agora no mês de fevereiro, tá bom? Fabiano Mota tá dando os parabéns. Então, gente, é isso aí. Muito obrigado por a participação, por a paciência. Parabéns quem assistiu desde a primeira live, quem assistiu metade das lives ou quem assistiu só a live de hoje, né? O importante é estar aqui participando. Estou muito feliz com o engajamento de vocês durante essa semana, né? Na participação dessa live, dessa semana de lives que eu tô fazendo aqui com vocês, né? Então, gente, muitíssimo obrigado de coração por a participação de vocês e a gente se vê em fevereiro nas nossas lives semanais, tá bom? Um beijo e até a próxima. Um bom sábado, um bom final de semana.